Das 4 operações básicas, com certeza, divisão é uma das mais difíceis para você. E como é que eu sei disso? Por 2 motivos. Primeiro, pela minha experiência como professor. E segundo, que um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal do YouTube é exatamente sobre esse assunto. Acontece que o que você não sabe é que o seu problema com divisão, na verdade, está em outro lugar. E eu vou te mostrar nesse vídeo quais são esses outros lugares para você resolver e, naturalmente, você vai resolver essa sua compreensão com essa operação básica. E quando eu digo resolver, é resolver de uma vez por todas. E antes que você me diga que o seu verdadeiro problema está na divisão com vírgula, fica tranquilo que eu também vou mencionar sobre isso aqui nesse vídeo. Então vamos lá, para você entender todo esse cenário, a primeiríssima coisa que tem que ficar muito claro é o que significa, no final das contas, uma divisão. Então eu coloquei aqui uma divisão bem simplesinha para você pegar a intuição do que ela significa. Então, se eu quero dividir 8 por 4, imagina então que eu tenho 8 bolinhas, como eu desenhei aqui, e eu quero distribuir igualmente essas bolinhas em 4 caixas, tá? Então estou dividindo 8 por 4. O que a gente faz então? Isso visualmente dá para perceber. Eu posso colocar 2 bolinhas aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então, dentro de cada caixa ficou 2 bolinhas. Isso significa que a resposta dessa divisão é exatamente 2, tá? É a quantidade de bolinhas em cada caixa. É isso que a gente está calculando de uma forma mais visual quando você faz uma divisão. Professor, mas isso se sobrar alguma bolinha? Então vamos ver esse caso. 8 bolinhas agora dividido em 3. Então o que a gente faz? Vamos ver se dá para encaixar, por exemplo, 2 bolinhas em cada caixa de novo. Então 2 aqui e adivinha, sobram 2 aqui fora. Isso daqui a gente diz que é o resto. Se tivesse sobrado 3 bolinhas ou mais, eu ainda conseguia colocar uma em cada caixa e talvez ou não ia sobrar outras bolinhas. Tudo bem? Importante é deixar a quantidade de bolinhas em cada caixa sempre igual. Essa é a ideia da divisão. Então, para essa divisão, como ela também tem o resto, a gente fala que esse 8, ele é 2 vezes 3, certo? Porque eu tenho 2 bolinhas em cada caixa, mais o resto 2. Então, esse 2 aqui é o que a gente chama de quociente, que é o mesmo desse cara aqui de cima, né? Esse é o nosso quociente da divisão. E esse daqui é o nosso resto, como eu falei para vocês, que é o que sobra depois de eu fazer essa separação nas caixas. Então, essa é a ideia básica, tá? Divisão significa exatamente isso. Fazer essa distribuição igual e o que não der para distribuir, eu deixo fora, e essa parte que ficou fora eu chamo de resto. Perfeito? Beleza. Então, seu primeiro problema para conseguir resolver uma divisão possivelmente está no que a gente chama de tabuada. Tabuada é basicamente a ideia da multiplicação, só que a multiplicação dos números de 1 a 10, que a gente costuma ver na tabuada, e quando isso não está afiado para você, você costuma ter mais dificuldade para dividir, porque a ideia da divisão é basicamente o processo inverso da multiplicação, né? Então, quando você encara uma conta como essa, 59 dividido por 7, eu preciso pensar em quantas vezes eu consigo quebrar esse 59, né? Colocar em 7 caixinhas. Isso me faz lembrar também da tabuada do 7. Então, se eu quisesse resolver essa divisão de cabeça, eu precisaria pegar a tabuada do 7, como por exemplo, 7 vezes 1, que dá 7. 7 vezes 2, que dá 14. Se eu avançar um pouco mais, 7 vezes 6, que dá 42. 7 vezes 7, que vai dar 49. E aí, 7 vezes 8 vai dar 56. Repara que esse 56 é justamente o número mais próximo, só que sem ultrapassar, desse 59. Então, o que isso diz para mim? Que eu conseguiria colocar 8 bolinhas em cada caixa, e aí eu ia ter algum tipo de resto, né? Nesse caso, a divisão aqui, esse 59, ele vai ser o 7 vezes 8, com o resto 3, tá? Vão ficar 3 bolinhas de fora, porque já que são 56 e eu tinha 59, sobram 3 bolinhas que não dá para colocar em mais nenhuma caixa. Mas o importante aqui é que essa dificuldade que você tem tá justamente em pensar
nessa conta, né? Nessa tabuada. Ou pelo menos pensar de maneira mais rápida. Porque é óbvio que você vai ter que primeiro pensar numa multiplicação que se aproxime para conseguir continuar nessa divisão. Então, essa primeira etapa que gera também uma dificuldade de você resolver as divisões. Por isso que é importante você treinar a tabuada, também saber alguns truques para memorizar mais rápido a tabuada. Vou deixar vídeos recomendados, que eu tenho vários aqui no canal, que falam exatamente sobre isso. Vamos fazer um outro exemplo. Ó. Se eu tivesse aqui 360 dividido por 29, como que eu penso se eu fosse resolver essa divisão de cabeça? Esse 360 aqui, ele ultrapassa o 290. Por que eu estou pensando em 290? Porque é 29 vezes 10, que dá 290, concorda? Então, esse 360 ele é maior do que esse resultado. Então, eu parto desse ponto, aí eu vou pensando em 29 vezes 11, isso aqui vai dar esse cara mais 29, que daria 319, e aí eu somo 29 de novo, que seria 29 vezes 12, que daria 348, e aí eu já chego num número bem próximo do 360, ou seja, 29 vezes 12, né? Então eu posso falar que esse 360, ele é 29 vezes 12, tá? E aí quanto que sobra? Quanto que falta pro 348 e chegar no 360? É só você fazer a subtração, que vai dar exatamente 12, ok? Então assim, essa é a forma de você fazer pensando no que significa a divisão, né? Indo para o caminho um pouco mais intuitivo, tentando fazer de cabeça. É claro que se a gente fosse armar a divisão como você possivelmente está acostumado, então você colocaria aqui, começaria pegando só o 36, 36 dentro do 29 cabe uma vez só, né? Aí uma vez 29 vai dar 29, quando você subtrai, isso aqui vai dar 7. Aí você desce o 7, vira 70. Quantas vezes o 29 cabe no 70? Vão caber 2 vezes. 2 vezes isso vai dar 58. Aí você subtrai, resto 12, exatamente como a gente tinha encontrado, e o quociente aqui também é 12. Percebe? São formas diferentes. Isso daqui é o que a gente chama do algoritmo da divisão, né? A forma que você faz a divisão. Só que esse raciocínio aqui é um raciocínio mais intuitivo, pensando no que significa a divisão de fato. De qualquer forma, seja por um lado ou por outro, você vai precisar pensar na multiplicação. Porque como é que você vai saber que número que você vai colocar aqui que vai se aproximar do valor que você está vendo do lado esquerdo, né? Tem que ser a ideia de multiplicação aí que tem a ver com tabuada. Tudo bem? Bom, o outro problema que você tem, principalmente agora, para resolver divisões de números com vírgula, é uma palavrinha mágica que se chama fração. O fato de você não dominar bem fração vai dificultar a sua vida na hora de resolver essas divisões com vírgula. Dá um exemplo. Se eu tivesse que fazer essa conta aqui, 24,6 dividido por 0,4, eu penso que isso aqui já é de cara uma fração. E aí, como os dois números têm uma casa depois da vírgula, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, para ficar com 246 sobre 4. Essa conta aqui vai dar exatamente o mesmo resultado dessa conta, tudo bem? E eu sei disso porque quando eu faço essa operação numa fração, eu não altero o resultado. Só que agora fica muito mais fácil trabalhar com números inteiros. E aí, a partir daqui, você pode fazer naquele formato do algoritmo da divisão, né? Então, começo aqui pelo 24. 24 por 4 dá 6. Veja, tabuada de novo, que dá exatamente 24, subtrai 0. Aí abaixo 6. 6 dividido por 4 cabe uma vez só, que vai dar 4, subtrai, resto 2. Tudo bem? Aí a gente pode continuar a conta agora, porque a gente não quer saber o resto da divisão, e sim o número decimal. Então eu ponho uma vírgula, acrescenta o 0, e aí 20 dividido por 4 dá 5, que aí dá exatamente 20, resto 0. Então a resposta dessa conta aqui é 61,5. Você vê, eu simplesmente fiz uma conta entre números inteiros e que naturalmente, para esse caso, apareceu uma vírgula, tá? Mas usando a ideia de fração. E uma outra coisa que você poderia usar também aqui, ó, que é algo que eu faria, ao invés de já fazer a divisão direto, é simplificar essa fração. Eu tô vendo que os dois números em cima e embaixo são números pares. Então eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Então em cima, quando eu divido por 2,
dá 123. Embaixo, quando eu divido por 2, dá 2. Então, essa conta vira 123 dividido por 2, que, obviamente, também vai dar 61,5. Só que é um pouco mais fácil fazer essa daqui, né? Então, tudo isso é manipulação de fração, que vai facilitar você chegar nos resultados de uma divisão. Outro exemplo é essa conta 1 sobre 20. Essa conta 1 sobre 20, por mais que ela não tenha uma vírgula, ela pode ser um pouco complicada para você resolver se você for tentar através da divisão na chave, né? Que você vai ter que colocar um zero, aí depois vai colocar uma vírgula, enfim. Fica um processo que, se você não souber bem esse algoritmo, pode complicar. Eu tenho um vídeo que eu explico certinho essa ideia de quando colocar zero, quando colocar vírgula. Depois você assiste aí. Mas aqui, pensando em fração, olha só o que eu faço para chegar na resposta mais rápido. Eu multiplico em cima e embaixo por 5. Professor, por que 5? Você já vai entender. Quando eu multiplico em cima por 5, 5 vezes 1 dá 5. Quando eu multiplico embaixo, 5 vezes 20 dá 100. E aí, quando eu divido qualquer coisa por 10, por 100 ou por 1000, é muito fácil, é só andar com a vírgula. Então, se aqui é 5 dividido por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,05. Essa é a resposta dessa conta. Sem ter precisado fazer divisão na chave, pensar quando usa a vírgula, quando usa o zero, quando cai o número e etc. Não preciso. Se você dominar bem a fração, você resolve essas contas muito mais fácil. Último exemplo, olha aqui, ó. 1,44 dividido por 3,6. Primeira coisa, vou multiplicar não por 10 agora, mas por 100. Por quê por 100? Porque em cima eu tenho um número com 2 casas decimais. E eu quero deixar todo mundo inteiro. Então vai ficar 144 dividido por 360. Aí, eu vou pensar o seguinte. 144, conforme você vai pegando repertório com os números, você vai começando a enxergar como eles podem ser quebrados. Esse 144 aqui, ao invés de eu já cair na divisão da chave e ir fazendo a conta, eu vou quebrar ele em 12 vezes 12. Posso fazer isso? E aqui embaixo, esse 36 eu vou deixar 36 vezes 10. Quanto é que dá a simplificação do 12 com 36? Dá 3, né? Então aqui fica 3, aqui fica 1. Esse 3 eu posso simplificar com 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então essa conta virou simplesmente 4 sobre 10. E 4 dividido por 10 é extremamente simples, é 0,4 e acabou. É assim que eu faço uma divisão como essa. Se você fosse pela divisão na chave, isso aqui ia ser uma loucura, tá? Então é muito importante você dominar fração, dominar essas propriedades dos números, que você decompõe eles para simplificar a fração e facilitar a sua vida. Tudo bem? Como eu disse, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre esses assuntos, então vou deixar tudo recomendado aí. Eu espero que você se inscreva, deixa um comentário aí também para me contar se esse vídeo resolveu a sua vida sobre divisão, e se você quer que eu traga outro assunto aqui de matemática básica, manda aí que eu vou trazer, tá bom? Beijo no seu cérebro, até o próximo.